Olá, estudantes! Espero que estejam todos bem. Nessa aula de hoje, eu venho com uma proposta um pouco diferente. Vamos parar um pouco com o conteúdo que foi programado para a gente e vamos entrar num tema que está relacionado com o que nós estamos estudando, que é a questão da digestão. Nós acabamos de estudar o sistema digestório e eu escolhi esse tema porque acho que tem tudo a ver com esse conteúdo. Esse material didático que eu vou apresentar para vocês nessa aula de hoje é um material didático que eu produzi durante o meu mestrado. Na verdade, é um pedacinho só da minha proposta de material didático. Mas eu acho que ela é muito relevante nesse momento para vocês, porque ela dá a noção de um tema que muitas vezes estudantes que terminam o ensino médio ou mesmo chegam à faculdade, terminam a faculdade, não têm essa visão do fluxo de energia que vem do Sol e chega aos nossos corpos. Então, eu acho que é um tema muito bacana nesse momento que nós estamos falando de alimentação, de digestão, eu trazer essa temática para vocês, para abrir um pouco a mente de vocês sobre esse tema, para que a gente pense um pouco mais de onde vem a energia dos nossos corpos, para que a gente não simplesmente responda dos alimentos, mas de onde é que vem a energia que está contida nos alimentos. Então, eu acho que é um tema muito relevante e a gente vai fazer uma aula um pouco diferente. Nesse material didático, nesse trechinho que eu vou mostrar para vocês na aula, depois eu vou disponibilizar para vocês também, no tópico dessa aula, ele possui 3 personagens. Aqui nesse momento, nesse trecho que eu vou mostrar para vocês, não tem a apresentação desses personagens porque ela vinha antes. Mas tem essa personagem loirinha, que é a professora Fernanda, e tem 2 alunos que são amigos, que é o Paulo e a Ana. Então, vocês vão ver aqui durante esse trechinho, esse pedaço desse texto, vai aparecer o conteúdo misturado com esses personagens que eu criei para explicar um pouco sobre esse tema do fluxo de energia. E o tema é justamente esse, energia do Sol ao nosso corpo. Eu quero que vocês tenham essa noção que a energia que nos faz pensar, andar, ela vem do Sol. E isso poucas pessoas têm essa noção, e como vocês são meus alunos e são super inteligentes, eu quero que vocês também abram a mente de vocês e tenham essa noção do fluxo de energia que vem do Sol e acaba no nosso corpo. Então, a energia que está no nosso corpo vem do Sol. Nós não somos plantas, não fazemos fotossíntese, mas nós pegamos parte dessa energia que as plantas captaram do Sol e, através dos alimentos, nós colocamos essa energia no nosso corpo. Seja comendo um vegetal, seja comendo um animal que comeu um vegetal, que comeu outro animal que comeu um vegetal. Então, há esse fluxo de energia. Espero que vocês se divirtam. Essa é a proposta dessa aula de hoje, de uma maneira mais lúdica, mostrar para vocês esse tema. Para falarmos da energia que vem do Sol e chega dos nossos corpos, nós precisamos entender primeiro o que é energia. E esse termo, ele não é tão fácil assim de definir. Logo abaixo eu vou mostrar para vocês algumas definições, principalmente que a gente encontra na parte de ciência relativa à física, que procura explicar a energia, mas a energia é mais fácil a gente entender de uma forma intuitiva. Então, a proposta aqui que eu faço para vocês é que vocês pensem em situações que vocês têm no cotidiano de vocês, em que a gente usa energia. Então, aqui os 2 personagens que eu coloquei, tanto o Paulo como a Ana, né? A professora pergunta, pense em situações onde se utiliza energia. Aí fica mais fácil a gente entender o que é energia. Então, pensa uma pessoa levantando um peso, alguém jogando futebol, um carro se movimentando, um animal correndo, o fogo, um secador de cabelo, um eletrodoméstico que você usa, um pensamento que você tem, uma atividade física que você faz. Todos esses processos que a gente realiza no cotidiano, que a gente vê no nosso dia a dia, eles envolvem processos energéticos, envolvem o uso da energia. Aqui eu apresento para vocês alguns conceitos de energia que a gente encontra em livros didáticos. Por exemplo, energia é a capacidade de produzir movimento,
Energia é capacidade de realizar trabalho. Energia relaciona-se diretamente com o trabalho. Energia é um conceito difícil de ser definido. Energia é a grandeza que se conserva nos fenômenos naturais de laboratório. Energia é aquilo que faz as coisas, fenômenos acontecerem. Então, vocês podem perceber aí que eu peguei várias definições de energia que a gente encontra nos livros didáticos e que não é tão simples assim definir o conceito de energia. A palavra energia, ela deriva do grego ergos e significa trabalho. Assim, podemos definir energia como aquilo que a gente utiliza para realizar alguma tarefa ou trabalho. Então, a gente não precisa ficar tão preso no conceito em definir energia, mas o importante é que a gente entenda a presença da energia nas transformações que ocorrem tanto no mundo macroscópico, naquilo que eu observo, quanto no mundo microscópico. Então, desde eu mover objetos até a quebra de ligações químicas, da união entre os átomos, tudo isso envolve processos energéticos. A principal propriedade da energia é que ela é a sua conservação, ou seja, ela se conserva. Então, ela vai passar por transformações durante os processos em que há transferência de energia, mas ela não é criada nem destruída. Então, sempre a energia que a gente utiliza em algum processo, ela veio de uma fonte pré-existente. Isso tanto em seres vivos como seres inanimados. Então, um animal que corre, ele corre porque ele tem energia do alimento que ele comeu. Um secador de cabelo funciona porque tem energia que veio lá da fonte, né? Porque a gente já estudou os processos de usinas de transformação de energia, de produção de energia, vem de uma fonte lá. Se for no Brasil, provavelmente uma hidrelétrica que produziu energia elétrica. E essa energia elétrica é transformada em energia térmica, né? Que vai aquele vento quente do secador. Então, há sempre uma transformação de um processo energético em outro. Então, é importante entender que a energia, ela não é destruída, ela é transferida através dos processos energéticos. Então, há um fluxo de energia entre os ecossistemas, entre os materiais. Então, a energia, ela está sempre em trânsito de um corpo para o outro. Mas você deve estar se perguntando agora de onde é que vem a energia utilizada na manutenção da vida na Terra. E é a partir daí que nós vamos começar a introduzir a questão do fluxo de energia do Sol até os nossos corpos. Então, o Sol, nós já estudamos, até revisamos esse conceito, né? Quando estava falando dos planetas, da estrela, da Lua, que a gente estudou faz poucas semanas. O Sol é uma estrela, né? E ela emite luz, calor. E como é que ela produz essa energia? A estrela, né, que é o Sol. Através de fenômenos de fusão nuclear. Esse conteúdo vocês vão estudar com mais detalhes no segundo ano do ensino médio. Mas vocês podem entender, lembra que quando eu expliquei para vocês os átomos esse ano, eu falei que a gente não mexia no núcleo do átomo, onde tinha prótons e nêutrons, nas ligações químicas entre os átomos, eles perdiam e ganhavam elétrons. Existem alguns processos especiais em que eu mexo no núcleo do átomo, ou seja, eu transformo um tipo de átomo em outro. Esses processos são extremamente energéticos e eles liberam uma quantidade de energia muito grande. Um processo em que eu mexo com o núcleo do átomo é, por exemplo, bomba atômica. A bomba atômica, eu estou fazendo uma fissão nuclear, estou quebrando núcleos, por exemplo, de plutônio, urânio, eu estou quebrando o núcleo desses átomos. Então, essa quebra desse núcleo libera muita energia que esquenta, explode e vai fazendo uma reação em cadeia, destruindo, né, fazendo a fissão de outros átomos. Existe um outro processo, que é o que ocorre nas estrelas e o que ocorre na bomba de hidrogênio, que é a fusão. Esse processo eu também vou mexer com o núcleo do átomo, só que eu não vou quebrá-lo. Eu vou juntar núcleos de átomos menores e formar novos átomos. Para você ter noção, a bomba de hidrogênio, ela é tão forte que para ativá-la eu preciso de uma bomba atômica. Esse tipo de processo de fusão nuclear, de juntar núcleo de átomos, que libera uma grande quantidade de energia, é o que acontece nas estrelas
como no nosso Sol. Então, pensa lá, tem temperatura acima de mais de 30 milhões de graus Celsius, é uma temperatura que a gente não consegue nem imaginar. E qual é a principal fonte, quais são os principais átomos que eu tenho no Sol e que vão se fundir, ou seja, unir os núcleos dele, são átomos de hidrogênio. Hidrogênio é um elemento químico, nós já falamos dos elementos químicos, ele é o mais abundante que a gente tem no universo. E até tem alguns físicos, né, que falam assim, nós somos poeira das estrelas. Por quê? De onde é que vem os átomos? Vem justamente dessa fusão nuclear de átomos de hidrogênio que vão formar os outros átomos. Então, vai fundindo e formando átomos cada vez maiores, porque o hidrogênio é o átomo mais elementar que a gente tem, o menor átomo. E esse processo de fusão vai liberar uma grande quantidade de energia, de luz e de calor, e é essa energia do Sol que vai chegar até a Terra e que vai permitir a manutenção da vida no nosso planeta. Nesse pedaço aqui, eu só está esquematizando como se fosse as partículas que compõem os átomos, com prótons e nêutrons, se unindo. Não se preocupe muito com isso nesse momento, vocês vão estudar mais detalhes lá no ensino médio. Era uma grande quantidade de energia. E essa é a energia do Sol, das estrelas. Aqui é uma tabelinha só mostrando para vocês, o átomo que eu tenho maior abundância no Sol, mais de 92% é o hidrogênio. Depois vem hélio, oxigênio, é porque vai tendo fusões dos núcleos e vai formando átomos mais pesados. À medida que eu vou descendo, eu vou tendo que a fusão desses átomos, formando átomos mais pesados, maiores, e ela é mais lenta. Até a gente fala, né, que quando uma estrela está morrendo, quer dizer o quê? Que está acabando essa quantidade de hidrogênio dela, é que ela está com uma grande quantidade de átomos mais pesados, carbono, níquel, ferro. É como se ela tivesse queimado esse combustível dela, né? Queimado esse hidrogênio dela que está fazendo essas fusões nucleares. Nesse momento, não se preocupem tanto, eu só quero dar uma noção geral para vocês disso. Então, o Sol, que é uma estrela, ele faz fusão, ou seja, junta os núcleos de átomos de hidrogênio, formando átomos mais pesados e liberando uma grande quantidade de energia. E essa energia que chega na Terra para a manutenção da vida na Terra. Bem, como eu já falei para vocês, a existência da vida no nosso planeta depende do Sol. Por ano, chega à Terra de radiação solar mais de 4.000 vezes a quantidade que o nosso planeta tem a capacidade de consumir. Assim que chega essa radiação do Sol à Terra, aproximadamente 1/3 já é refletida para o espaço, de novo. Nós temos a nossa atmosfera, né? Essa radiação bate, e 1/3 dela já é refletida. Esses 2/3 que são absorvidos pela superfície, eles vão provocar o quê? Aumento da temperatura da Terra, e logo em seguida, quando ele aquece a superfície da Terra, uma parte dessa energia já é irradiada novamente para o espaço. 20% da energia, desses 2%, 2/3 que chegaram, que ficam no sistema terrestre, ele vai ser responsável pela formação do vento. A gente viu, né, a diferença de temperatura forma o vento, vão formar as ondas, vão definir os climas e vão proporcionar o desenvolvimento do ciclo da água. Após todos esses processos, grande parte dessa radiação solar ela é lançada novamente ao espaço. E apenas 1% da energia solar é que vai ser utilizada em todas as atividades biológicas que a gente tem no planeta Terra. Então, uma fração muito pequena dessa energia solar é suficiente para que tenha vida no nosso planeta. E se ela acabasse, a vida na Terra iria acabar. Aqui eu mostro um desenho esquemático para vocês, o que eu acabei de falar, né? Energia solar cheia a superfície da Terra, que nós temos a atmosfera. Cerca de 1/3 já é refletido novamente diretamente para o espaço. Uma parte vai ser, né, 23% vai aquecer a superfície da Terra, 46% vai fazer evaporação da água, formação dos ventos, das ondas. 1% vai ser utilizado nos fenômenos biológicos, na vida. Então, vai estar, né, nos próprios seres vivos, nas suas atividades biológicas, no alimento que a gente come e que vai passando através da cadeia alimentar,
quando o ser vivo morre, por exemplo, os combustíveis fósseis, dinossauros morreram, e aí nessa formação dos combustíveis fósseis, parte dessa energia solar ficou armazenada ali, né, no petróleo que se formou, naquelas compostos químicos que estão ali, e que eles armazenam essa energia que veio do Sol. Neste momento, eu quero que vocês percebam que a energia que está nos nossos corpos vem do Sol. Mas quem é que possibilita que essa energia entre no nosso ciclo, né, energético, no nosso corpo? São as plantas. Então, as plantas são os principais responsáveis por introduzir a energia solar em nosso processo energético de seres humanos. Então, vamos nos fixar agora nos vegetais. Lembrando que os vegetais são seres autótrofos. O que são seres autótrofos? São aqueles, né? Vamos revisar lá o conteúdo que vocês já estudaram em outros anos. São seres que vão produzir seu próprio alimento. Assim como os vegetais, né? Existem alguns seres, como algas e algumas bactérias também, além das plantas, que são fotossintetizantes, ou seja, elas vão produzir matéria orgânica através da luz solar. Nós também temos seres que não utilizam a luz solar, que são alguns tipos de bactéria que fazem reações inorgânicas sem a presença do sol também. Mas vamos nos fixar agora nos vegetais, que são seres autótrofos fotossintetizantes. Então, as plantas, vamos lembrar lá do conteúdo que vocês estudaram, acho que no sétimo ano, eles são seres clorofilados, elas têm clorofila, e a clorofila, esse pigmento, ele permite captar a luz solar. E aí, juntamente com o gás carbônico e a água e a luz solar, as plantas realizam a fotossíntese, ou seja, a produção de compostos orgânicos. Elas vão produzir seu próprio alimento, vão formar a estrutura do seu corpo, e ali vai estar armazenada energia. Aqui nesse trechinho eu pus até uma indagação da aluna perguntando qual é a importância dos compostos orgânicos para a nossa sobrevivência. Mais para frente, em outros anos, vocês vão estudar que existem compostos orgânicos e inorgânicos. O que são? Isso são substâncias. Nós, seres vivos, né, somos formados por substâncias com carbono, são substâncias orgânicas. A gente tem algumas substâncias inorgânicas no nosso organismo também, como sais minerais. Mas os seres vivos, eles são formados por compostos, por substâncias orgânicas. E as plantas, elas conseguem sintetizar, produzir, a partir do sol, da energia do sol, do gás carbônico e da água, esses compostos orgânicos. E aí, através da cadeia alimentar, pensa numa vaquinha que vai lá e come a grama. Então, aquela grama vai fornecer energia para ela, vai começar a fazer parte do corpo dela. E vem uma onça e come essa vaca. Então, essa energia que estava armazenada ali na vaca passou para a onça. E assim vai seguindo o fluxo na cadeia alimentar. Então, esses compostos orgânicos têm armazenado em si essa energia proveniente do sol. Então, vamos recapitular. Os vegetais realizam fotossíntese e produzem substâncias químicas, por exemplo, carboidratos. A gente chama conhecidos como açúcares. Um exemplo, a glicose. Os açúcares produzidos pela planta são ingeridos por outros animais. Pensa numa vaquinha que foi lá e comeu a grama. Dentro do corpo da vaca, o que vai acontecer? Transformações químicas. Átomos vão quebrar as ligações entre eles, essas ligações químicas vão formar novas substâncias. Além disso, vai dar energia para a vaca andar, respirar. Então, para esses processos vitais. Uma parte dessas substâncias vão produzir proteínas. Essas proteínas vão permitir que o ser vivo cresça, se recupere quando ele faz um machucado. Então, esse ciclo de energia nos seres vivos, ele se inicia com as plantas, que utilizam a energia solar para produzir seu alimento, que em seguida é ingerido por outro animal, que adquire essa energia para realizar seus processos vitais, e aí vai tendo um fluxo dessa energia através da cadeia alimentar. Aqui eu procuro mostrar de uma maneira bem esquemática o processo de fotossíntese, seria a produção desses açúcares, dessa energia, né, na forma de substâncias químicas.
e a respiração, que seria a utilização, respiração celular, que seria a utilização dessa energia para os nossos processos vitais. Então, a planta, ela faz fotossíntese. O que ela faz? Pega o gás carbônico que está no ar, pega a água que está no solo, e com auxílio da energia solar, vai produzir o quê? Os açúcares, vai produzir gás oxigênio, e esse gás oxigênio vai voltar para o ar. Só para vocês não esquecerem, as plantas liberam o gás oxigênio, mas quem é o responsável pela reposição do gás oxigênio que nós respiramos são as algas, tá bom? As plantas, a grande parte do oxigênio que ela produz, ela mesma absorve. Porque planta também respira. Tem gente que acha que planta faz fotossíntese e a gente respira só. A planta, ela faz fotossíntese, mas ela também respira. E a gente tem o processo de respiração. Então, o que a gente vai pegar? O nosso alimento, né? Por exemplo, os açúcares. Por que a gente respira? Lembra que eu falei? A gente respira para viver. Mas para que a gente usa o oxigênio? A gente vai usar o oxigênio nas nossas células. Lembra que nós falamos ainda essas semanas aí, ó, umas 2 semanas atrás, sobre as organelas celulares. A gente falou de mitocôndria, que faz respiração celular. O que é isso? O alimento que eu comi, esse alimento foi para o meu sistema digestório, foi digerido, foi quebrado em moléculas menores, foram através do meu sangue chegar às minhas células, e nessas células eu tenho uma organelazinha, né, organelas responsáveis pela respiração celular, como as mitocôndrias. Elas vão pegar esse alimento que está quebrado, né, separado em partículas menores, e junto com o oxigênio que eu respiro, ó que legal, que bonito, ela vai me dar energia para os meus processos vitais, para eu respirar, pensar, andar, meu coração bater, meu corpo funcionar. Esse processo vai formar também gás carbônico. Eu estou expirando, eu respiro oxigênio e expiro gás carbônico. Vem desse processo o quê? De respiração celular. E eu também libero água nesse processo. Eu formo água no meu corpo também nesse processo. Então, olha que coisa bonita. Você come para ter energia, para repor as partes do seu corpo, e você respira para que isso ocorra. Para que lá nas suas células, nas suas mitocôndrias, você faça respiração celular, que vai pegar esse alimento, juntamente com o oxigênio, vai ter uma reação que chama de reação de combustão, não é que está queimando dentro do nosso corpo, eu já expliquei isso para vocês. E esse processo vai produzir gás carbônico, que, ó, expirei. Olha que lindo, toda vez que você respirar, você lembra que você está usando isso para obter energia no seu corpo. E você está expirando, quer dizer, você acabou de fazer esse processo no seu corpo. Você está expirando gás carbônico. E aí você vai ter energia também para os seus processos vitais. Vai falar que não é bonito isso? Muito bonito a gente entender como é que isso funciona, né? Pensa lá, você chegando lá, por que a gente precisa respirar? Para viver. Mas por quê? Porque vocês são meus alunos, são inteligentes, vão saber responder. Porque eu preciso do oxigênio para que as minhas células, lá nas minhas mitocôndrias, eu consiga obter energia para que meu corpo funcione. E eu expiro gás carbônico porque isso é um subproduto da reação que ocorreu lá na minha mitocôndria para liberar energia, e eu formo gás carbônico que eu expiro. Então, você não vai mais falar, eu respiro para viver, mas como? Você já sabe como agora. Esse trechinho aqui eu vou passar rapidamente, depois vocês podem ler com mais calma no material que eu vou disponibilizar, mas eu fiz uma tirinha, né, uma parte de um quadrinho, em que o Paulo, esse aluno, pergunta para a professora se o oxigênio que a gente respira vem das plantas. E é aquilo que eu já falei para vocês antecipadamente, que ele vem das algas, na verdade. Porque não é somente as plantas que fazem fotossíntese, a gente tem as plantas, temos as algas e as cianobactérias, conhecidas como algas azuis. Essas algas marinhas, elas produzem 70% e 90% do oxigênio que existe na nossa atmosfera, ou seja, elas são as principais responsáveis pela oxigenação do ar. Então, não são as plantas as principais responsáveis pelo oxigênio que a gente respira. Depois leiam essa tirinha com calma, mas é basicamente isso que ela fala. Neste momento, eu quero recordar com vocês um outro conceito que vocês já estudaram também, que é a cadeia alimentar. Então, os seres vivos, para sobreviver, eles precisam de energia. Eles obtêm essa energia através dos alimentos que eles vão retirar do meio ambiente. Então, há um fluxo de matéria e energia pelos ecossistemas. Matéria por quê? Você comeu. Né? As coisas são formadas por átomos,
a matéria, então você está ingerindo matéria. Só que a ligação entre esses átomos possui energia. E na quebra, na transformação entre essas substâncias, eu vou fornecer energia para os seres vivos, ou seja, há um fluxo de energia também nesse ecossistema. Os seres que são os primeiros, são os produtores, como as plantas, eles são organismos autótrofos, ou seja, eles produzem seu próprio alimento. Pensa que a planta, a gente falou da fotossíntese, né? Ela utiliza a energia do sol para pegar gás carbônico, água e produzir carboidratos. Depois, nós vamos tendo uma série de consumidores, ou seja, seres vivos que vão se alimentando de outros seres vivos. E no fim, né, nós temos os decompositores, que são esses seres vivos que vão transformar, né, esse animal, essa planta, esse ser vivo que morreu, vai transformar, vai decompor aquela matéria orgânica e vai retorná-la para o solo, para o meio ambiente. Então, ela transforma matéria orgânica em inorgânica. Quantos consumidores eu vou ter na minha cadeia alimentar depende do tamanho dela. Eu posso ter uma cadeia alimentar, por exemplo, eu tenho uma grama, uma planta, uma vaca que comeu essa grama, então, e a vaca morreu e os decompositores foram lá e decompuseram a vaca. Nesse caso, é uma cadeia alimentar pequenininha. Eu vou ter um produtor, um consumidor e um decompositor. Mas eu posso ter cadeias maiores. Eu posso ter, por exemplo, uma grama, uma lagarta que comeu, sei lá, um alface, comeu o vegetal, e veio um pássaro e comeu essa lagarta, e veio um jacaré e comeu esse pássaro que estava desatento, e veio o homem, matou o jacaré e comeu o jacaré. Então, eu vou ter mais consumidores nessa cadeia. Então, vocês devem lembrar disso. Eu acho que é sexto ano que vocês estudam essa parte de cadeia alimentar. Aqui nesse trecho tem mais uma história em quadrinho relacionado com o tema em que o Paulo pergunta para a professora Fernanda por que é tão importante preservar as florestas, já que o oxigênio que a gente respira vem das algas. E aí ela fala da questão da cadeia alimentar, né, que é importante para a sobrevivência dos seres vivos, mas que as plantas também contribuem para a qualidade do ar, da água e do solo. E aqui ela faz uma explicação novamente, né, da fotossíntese, em que os vegetais utilizam a energia do sol para pegar o gás carbônico e a água, os minerais do solo, e fazer os compostos orgânicos que a gente vai utilizar. E aqui eu estou mostrando o esqueminha do fluxo da cadeia alimentar, né? Um herbívoro vai e se alimenta de um vegetal, e a gente, que é um onívoro, né, que come animais e vegetais, se alimenta. Por exemplo, se a gente está comendo um bife, está tendo esse fluxo de energia para a gente. Então, as plantas são importantes nesse fluxo de energia, é um ser autótrofo que consegue produzir o alimento, e esse fluxo de energia na cadeia alimentar, ou seja, ela vai fazer a fotossíntese, vai pegar gás carbônico e água na presença da luz, vai formar compostos orgânicos e o oxigênio. No finzinho, ela também fala de outras questões da importância das plantas. As florestas, elas dão suporte à biodiversidade. Então, elas vão servir de abrigo para os animais, de comida. E quando você desmata uma região, esses animais, eles não têm mais como sobreviver, né? Eles perdem o meio ambiente deles. Além disso, nesse último trechinho, ela fala sobre a lixiviação, que ocorre quando você desmata, tira toda a cobertura vegetal, e aí você tem chuva, tem ação da chuva, dos ventos, e começa a erosão, né? Começa a arrancar camadas do solo. E que as plantas servem para ter a preservação desse ambiente. Depois, né, vocês também podem ler com mais calma os minerais do solo, que é lavado pela chuva, e acaba essa água também indo para os rios, tendo um assoreamento dos rios, os rios ficam mais rasos. Depois vocês podem ler com calma. Então, vai falando do papel das plantas, que elas são fundamentais para a energia da nossa cadeia alimentar, mas também tem muitos fenômenos ligados a ela, né? Preservação do ambiente e dos outros seres vivos também dependem dela, não só quanto à alimentação.
E aí, no final, eu quis fazer uma gracinha, né, como se mostrando os alunos na hora do intervalo, comendo seu lanche. E a Ana fala, né, que eles falam de vegetais até agora, mas quase nunca aparece um verdinho na merenda escolar. Como se não tivesse salada, essas coisas. E aí a professora pergunta, será que na merenda não existe influência dos vegetais? E o Paulo tá com uma coxa enorme de frango comendo. Então era para levar uma reflexão, né? Sim, está faltando os vegetais ali. Será que está? Eles estão comendo arroz, não é vegetal? Eles estão comendo o frango, será que não tem influência dos vegetais ali? Isso não quer dizer que vocês não vão comer mais verdura, mas há uma influência do papel dos vegetais nesses outros alimentos também. Aí aqui embaixo eu respondo a própria pergunta da professora Fernanda, falando que tem influência dos vegetais sim na nossa alimentação, que no interior do nosso corpo, né, as ligações químicas, os alimentos são formados por substâncias químicas, essas ligações químicas são quebradas e vão se formar novas substâncias. A gente já viu transformação química, já estudou esse ano. E nesse processo a gente usa o oxigênio para fazer essa quebra, né, esse processo de combustão, e isso que vai liberar energia para que a gente realize nossas atividades, e também vai formar novas substâncias no nosso corpo. Né? Eu como um hambúrguer, não fica um pedaço de hambúrguer pregado em mim. É uma transformação daquelas substâncias para formar novas substâncias que vão fazer parte do meu corpo. Nesse pedacinho final, o Paulo pergunta, mas como é que acontece isso, né? E a professora Fernanda fala que é através da respiração celular. Vai pegar essas substâncias que nós ingerimos, e juntamente com o oxigênio, vai fazer uma reação de combustão que vai quebrar essas ligações químicas. Nessa quebra, vai liberar energia para o nosso corpo e vai formar novas substâncias que vão formar o organismo, formar o ser vivo, né? A gente machuca, a gente envelhece, não é sempre as mesmas células, a gente vai trocando. E de onde é que vem esses materiais? De onde é que vem essa matéria que forma o nosso corpo? Daquilo que nós ingerimos. Aqui nesse trecho, depois da professora Fernanda explicar tudo, o Paulo retoma para ver se ele entendeu o que ela acabou de explicar. Então ele fala, né, nós precisamos das plantas, porque elas são seres autótrofos que vão conseguir pegar essa energia do sol e produzir matéria orgânica, e que os outros animais vão se alimentar das plantas. Quando a gente come, juntamente com o nosso processo de digestão e a respiração, a gente vai o quê? Vai obter energia desse alimento que a gente consumiu, através de reações químicas que ocorrem dentro do nosso corpo, vão quebrar essas substâncias, formar novas substâncias, ou seja, vão fazer transformações, reações químicas. Uma parte vai fornecer energia para as nossas atividades vitais, outra parte vai ser utilizada para recompor o nosso corpo, né, para que o nosso corpo se mantenha, e o que não for utilizado a gente vai eliminar através das fezes. Bem, finalizando aí, eu fiz um desenho de um fluxo de energia no ambiente terrestre, a luz do sol, as plantas são seres autótrofos, então vão produzir seu próprio alimento, carboidratos, o herbívoro se alimenta da planta, e no caso eu pus aqui o onívoro, que é o homem, né, que vai se alimentar tanto de vegetais como de animais, e vai tendo esse fluxo de matéria e de energia através da cadeia alimentar. Bem, gente, essa daí foi uma partezinha desse material didático. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A intenção, quando eu fiz esse material, era justamente essa, ajudá-los a entender um pouco sobre esse processo de fluxo de energia entre a cadeia alimentar, de uma maneira mais lúdica. E a intenção dele é isso, ajudar os estudantes a abrir a mente, entender mais como as coisas se interconectam e se relacionam. Então, espero que vocês, quando vejam o sol, pensem nisso também. O papel do sol, como é importante. O papel das plantas nesse fluxo de energia, nessa introdução da energia na cadeia alimentar. E como nós somos parte desse processo, né? Como nós utilizamos essa energia que vem do sol e que, graças às plantas, entram na nossa cadeia alimentar, para que a gente
realize as nossas atividades vitais, nossas atividades do dia a dia. Nessa semana, eu não estou pondo atividade para vocês avaliativa, nós estamos já finalizando, chegando ao fim do terceiro bimestre, e nós temos diversas atividades em atraso. Eu quero que vocês coloquem em dia essas atividades. Estou colocando aqui para vocês a lista dessas atividades que estão valendo nota, tanto de ciências como de PD1. Então, eu quero que vocês aproveitem, hoje é dia de ciências, que vocês cliquem nos tópicos, vejam as atividades. Se vocês não fizeram, estudem e façam as atividades. Se vocês já fizeram, cliquem para ver a pontuação de vocês. Nela tem a correção e o comentário de cada questão. Se você tiver menos da metade do valor da atividade, você tem que fazer a correção no caderno, tirar uma foto, anexar na própria atividade e me devolver, para que eu veja a sua correção, tá bom? Então, não deixe as atividades se acumularem. Eu vou colocar aqui de ciências de PD1. Não deixe as atividades se acumularem. Vão para as atividades, colocando elas em dia, para que a gente não precise, no final do bimestre, né, fazer recuperação de conteúdo. Todo conteúdo junto é muito mais difícil de recuperar, tá bom? Um bom dia de estudo para vocês. Um abração.